A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Nós vamos ler uma escritura. É tão bom ler esta parte, 1 Pedro, capítulo 1. Eu simplesmente não me canso de ler estas palavras de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, a começar com o versículo 7, onde está escrito: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais. Ele é invisível, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Irmão, não achou? Amém? Versículo 7, acompanhe de novo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, a salvação ou a revelação será provada, se acha em louvor e honra e glória neste tempo, na revelação de Jesus Cristo. É o tempo onde ele se revela, ao qual este Jesus Cristo, estamos tratando aqui do Deus invisível, porque aquele Jesus Cristo do qual os apóstolos se referiam, ele foi visto, foi tocado, foi apalpado. Mas nós temos um Jesus Cristo que não morreu, porque este é imortal, que nunca foi visto, nunca será visto, porque ele é invisível, e este é aquele de quem Jesus, o Filho de Deus, recebeu o nome do Pai, não é? Jesus. Então, no tempo da revelação de Jesus Cristo, nossa fé seria provada, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, ou, quando terminar a sua jornada, a salvação das vossas almas. Da qual salvação, a respeito desta salvação, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, meus irmãos, que o nosso amoroso Deus e nosso Pai possa nos guiar no centro de sua vontade
e que a sua palavra esteja sempre aberta para nós, como uma mesa farta para alimentar as nossas almas. Amém? Bem, no culto passado, nós falamos um pouco sobre Deus se fazendo visível. Deus se fazendo visível. E nós lemos algumas coisas do Antigo Testamento, onde Deus se manifestou ali, se apresentou a Moisés, e mesmo que Moisés quisesse acreditar ou não, ali estava Deus, ou a presença de Deus. E hoje, que as pessoas queiram crer ou não, Deus está presente, porém, Ele é invisível, mas as obras que Ele manifesta com a sua presença o torna visível. Ele se torna visto. E este ver significa a verdadeira compreensão da realidade infalível do Deus vivente para o dia e hora que você vive. E você recebe isto como uma revelação que é vindicada pelo próprio Deus, e com isto você manifesta o fruto que cada semente deve manifestar. E William Branham disse que este era o batismo do Espírito Santo, que é o fruto no tempo próprio, na estação própria. E quando nós analisamos isto no Antigo Testamento, esta presença de Deus agindo através de um profeta, sempre o povo confundiu o profeta. Tem aqueles que o chamam o profeta do próprio Deus, e tem aquele que chama o profeta de demônio, de impostor e tudo. Tem poucos que acertam o alvo, né? Porém, uma boa parte diz aquilo que nunca deveria ser dito. A tal ponto que no tempo quando este ministério se manifestou através de William Branham, muitos fizeram de William Branham o próprio Deus. E hoje tem aqueles que até nesse tempo ainda batizam usando o nome do homem em lugar do nome de Deus. Vê? No entanto, William Branham é o que eu e você somos, o que nós somos. Nós não somos diferentes. Os ofícios e o lugar que temos é o que nos diferenciam. Alguns para honra e outros, não é? Alguns para honra, outros para não tanta honra. Como sol e lua é diferente, como uma estrela é diferente, difere de outra estrela, como disse São Paulo. Porém, nós vemos que aqueles que são escolhidos e trazidos adiante por Deus, que são os profetas, ou os vasos que Deus usa em cada momento, em cada ocasião, eles sempre são verdadeiramente pessoas humildes. São pessoas humildes. E quanto mais eles recebem honra, aclamação ou elogio, mais eles se sentem comprometidos com a verdade que eles defendem. E este comprometimento gera neles mais humildade para servir. E quanto mais ele se torna humilde, mais Deus pode utilizar eles. Para horror de muitos, para desespero de muitos, para inveja de muitos, para blasfêmia de muitos, para quedas de muitos. De muitos. Mas esta humildade que eles expressam, porque eles se rendem para que Deus possa fluir através deles, sua doutrina, sua palavra, seus pensamentos. Isto causa um impacto tremendo nas pessoas. E elas são pessoas que conhecem a Deus e, além de conhecer a Deus, elas conhecem a sua posição. Ela conhece a sua posição. Bem, é referente a isto que o professor Oliveira, ele deu aquele testemunho que eu li para vocês no culto anterior, e não custa nada antes de prosseguirmos, ler outra vez. Ele disse: eu vi o irmão Branham quando a coluna de fogo estava na sala. Eu não podia ver a coluna de fogo, porém eu olhava, ele, William Branham, olhava como um assustado, como uma besta selvagem, quer dizer, como um animal acuado, né, selvagem, se escondendo da destruição, golpeado de terror. Quando eu estava na Flórida, as palavras do professor Oliveira,
As mulheres diziam: oh, eu vi Jesus, e sorrindo, ele estava acenando para mim. E mesmo depois eu dizia: se aquilo havia sido Jesus, você teria que ter se rastejado debaixo do ladrilho, quer dizer, debaixo do piso. Nem em cima do piso era por baixo do piso, colado ao chão. Eu poderia ter interpretado aquilo um pouco mal, porque ele é amoroso e benigno, mas acredite em mim, a presença de Deus imprime terror. Júnior Jackson viu isto em seu sonho. Eu vi isto na realidade. Então jamais creia por um minuto que o profeta alguma vez te considerasse ser alguma coisa. Jesus não se considerava, embora ele e seu pai fossem um. E o irmão Branham explicou isto. Ele disse: não, eu não tenho as obras e nem tampouco a palavra. Então, para você ver que esses homens que foram vasos nas mãos do oleiro, eles sempre permaneceram humildes e nunca atraíram a atenção das pessoas para si mesmos, porque, para começar, eles não eram nicolaítas, a ponto de conquistar o povo para si. Mas eles puderam entender em seu tempo a presença de Deus e que Deus estava ali tomando seus corpos emprestados, suas cordas vocais, sua vida e tudo, como aconteceu com Maria. E eles não podiam dizer outra coisa a não ser: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Eis aqui o servo do Senhor, né? Eis aqui o servo do Senhor. Agora, claro, nós estamos falando sobre a presença, e sendo que no culto anterior nós falamos sobre Deus tornando-se invisível, neste culto eu gostaria de falar sobre a marcha para o reino. A marcha para o reino, porque o reconhecimento da presença é um caminhar. O aprendizado sobre a presença é uma jornada. O próprio Deus entrou em cena. William Branham disse: ei, e este que vem diante de nós como pilar de fogo para guiar os nossos corações. Então é uma jornada, é uma caminhada. Isto se trata de caminhar na presença de Deus, ou se andarmos na luz, como Ele na luz está. Vê? Então, o que eu tenho trazido adiante é o que nós entendemos como o alfa da presença, ou como Deus se manifestou lá no início, com Adão, quando Adão fugiu, Caim fugiu da presença de Deus, Adão fugiu da presença de Deus, o diabo se apresentou diante de Deus, ou saiu Satanás da presença de Deus. Encontramos isso no livro de Jó, por isso que eu mostrei o alfa da doutrina da presença. O livro de Jó é o livro mais antigo, o primeiro livro escrito, diz que foi o livro de Jó, e Branham testificou isso também, e ali já tratava da presença, a presença do próprio Deus, ou face a face com Deus. E para mim, isto é o verdadeiro entendimento da presença de Deus, mostrando a vocês que o que está acontecendo no tempo do fim é o mesmo que aconteceu nos dias de Moisés, sobre o Monte Sinai, com Moisés aguardando ali a ordem divina, ou o que Deus tinha para dizer, e o povo no perímetro externo, a uma certa distância, para poder Deus falar com Moisés e Moisés retransmitir para o povo. E isso é onde vemos Deus no meio do povo. E isto não é meramente uma frase, Deus no nosso meio, Deus no meio do povo. Não pense em nenhum momento que isto é apenas uma frase, porque isto é uma realidade, isto é algo real. E esta compreensão nos leva a crer na realidade de nós mesmos no futuro, na Nova Jerusalém, a qual é uma cidade piramidal, na forma de pirâmide, a Nova Jerusalém. Nós não estamos com um quadro aqui desde quando começou a reforma, né? Que não acabou ainda, não sabemos quando vamos terminar. Nós recolhemos os quadros, mas vocês conhecem o quadro da pirâmide. E você pode imaginar o quadro da pirâmide, entender o que eu estou vos dizendo. Quando você compreende a realidade de Deus se fazendo
presente ou manifestando sua presença, que é o tempo da revelação de Jesus Cristo. E você vê que isto foi uma realidade no tempo de Moisés, quando ele disse: eu desci para visitar o meu povo. E ele falou com Moisés acima no monte. E você sabe que ali Deus estava presente. E quando você compreende que a mesma coisa está sucedendo neste tempo, Deus ficando um pouco mais acima, usando um profeta mais abaixo, este retransmite para o povo, então você pode entender o que será, em realidade, você no futuro, na Nova Jerusalém, na grande cidade piramidal, ou na forma de pirâmide. E você sabe, a pirâmide, ela termina com um ponto mais alto, no pico alto, e os 4 lados da pirâmide, elas dão acesso, ou chegam a este pico, de forma que cada lado da pirâmide você pode ver a coluna de fogo, Deus o Pai e o Cordeiro. E William Branham disse: no monte de Sião o Cordeiro estará sobre o trono, e Deus, seu Pai, na forma de pilar de fogo, estará por cima, fazendo sombra sobre o Filho. E ali todos que participam deste reino, porque eles concluíram sua jornada, todos poderão ver este quadro tão formoso e tão tremendo, onde Deus estará acima de Jesus Cristo, o qual estará no trono, e o seu Pai, na forma do pilar de fogo, por cima do Filho. Assim, portanto, Deus está em meio ao seu povo, e se ele não está no meio daquela maneira, ele não está no meio desta maneira. Se não foi assim no Antigo Testamento, então não é assim hoje, então não haverá um futuro sobre estas coisas. Mas se você crê que no futuro será assim, então você vai ter que entender que agora está também desta forma. Ali estarão na presença de Deus, os mesmos que aqui estão na presença de Deus. Você não pode, de forma nenhuma, ter 2 línguas, 2 idiomas, 2 formas de mostrar isto, ou 2 maneiras de crer, como se as 2 estivessem corretas. Não quando você está falando acerca do que eu estou falando nesta série de ensinamento. Não, senhor. As pessoas dizem por aí: irmão, deixe de tolice, nós também cremos na presença de Deus, não cremos? Outro responde: com certeza. Deus está sempre conosco, Ele disse: estarei convosco todos os dias, nós cremos que Ele está conosco. E assim, todos dizem que crer na presença. Então, quando falamos na doutrina da presença, eles pensam que estamos falando o mesmo idioma. E não é, nem por um momento pense nisso. Se fosse assim, também os amigos católicos creem na presença. Você escuta sempre o padre recitando em todas as missas: o Senhor esteja convosco, e todo mundo responde o quê? Ele está no meio de nós. E agora, eles creem na presença? Eles entendem que há presença? Certamente que não. E certamente eles dizem: Ele está em nosso meio, Deus está presente, Deus está em todas as partes. Meus irmãos, nós não estamos falando desta forma de estar presente, porque mesmo sabendo todo mundo que Deus sempre esteve presente, no entanto, um profeta vindicado disse que o Espírito Santo ficou preso por cerca de 2000 anos pelos rios denominacionais e foi solto no tempo da mensagem do entardecer. Então, claro que existe algo acontecendo neste tempo que não aconteceu durante o período das 7 eras da igreja. Então estamos tratando de uma presença diferente da qual o mundo fala. Outros correm apressados, com os olhos de espanto, atrás de novidades, ou achando que tem uma grande revelação, e diz: você sabe quem desceu? E outro diz: quem desceu? O que aconteceu? O Cordeiro. O outro diz: o Cordeiro desceu. Tenha paciência. Do que realmente as pessoas estão falando? O Cordeiro está no trono de seu Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, e considerei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isto são só palavras? Sim, mas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, então estou falando a respeito de Deus presente assim. Você vê aquela foto ali na parede? Os irmãos que estão nos ouvindo através da transmissão, e depois você que ouvir esta gravação, saiba qual foto que eu estou apontando para os poucos irmãos aqui presentes. Esta foto na parede, com a coluna de fogo por cima da cabeça do irmão Branham. O que isto significa para nós? O que isto deve significar para nós? Agora, nós vamos lembrar, ou recordar, nós lemos no livro de Pedro, nos instruindo a cingir os lombos do entendimento, porque algo estava para acontecer e seria muito rápido. Portanto, é dito: preparem-se, cinge os lombos do entendimento, ou você não vai acompanhar esta corrida, ou você não vai acompanhar esta jornada para o reino. Pedro e os outros que estavam com Jesus, como discípulos, eles eram israelitas. E estes homens observavam o Antigo Testamento como a base de sua fé no reino de Deus. Eu chamei a atenção de vocês para a foto do pilar de fogo na cabeça de William Branham. E claro que nós temos que ir para algum lugar nas Escrituras para ter a nossa base, para termos uma base de fé inteligente. Agora, quando você lembra dos irmãos do passado, Pedro, Tiago, João e todos eles que eram israelitas, a base deles era o Antigo Testamento. E era aí que eles baseavam sua fé no reino de Deus, no qual eles estavam crendo e desejavam herdar, ser participantes e herdeiros deste reino. Este era o desejo deles. Não tem motivo para crer de outra forma, de que quando eles conversaram sobre a presença, que é agora a parúcia do Novo Testamento, eles estavam falando acerca de Jeová Elohim, como fizeram todos os livros do Antigo Testamento, especialmente o livro de Êxodo, onde de forma bem visível, ambos, Deus e Moisés, ficaram pé ante pé, face a face, cara a cara, olho no olho. Deus e Moisés. Moisés estava presente naquele determinado lugar, e Deus também estava presente. E Moisés disse: parece que esse é um quadro muito formoso, eu vou me virar para lá para ver o que está acontecendo naquela sarça. E o anjo de Deus bradou para Moisés, e Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Sim, todos estes homens do Novo Testamento, os discípulos de Jesus, quando eles falavam destas ocasiões onde Deus se fez presente e realizou um trabalho, como ele disse para Moisés: eu desci para libertar o meu povo. Quando eles falavam a respeito desta presença de Deus, eles se referiam a Jeová Elohim. Agora, não vem me dizer que eles entenderam esta palavra sob um aspecto diferente, sob uma luz diferente. Você não pode fazer isto, porque isto é tudo que eles sabiam, porque isto é o Antigo Testamento. Quando eles estudavam sobre essas manifestações de Deus, eles pensavam em Jeová Elohim. E o irmão Branham, recorde uma coisa: do mesmo jeito como Paulo, apesar de Paulo não ter feito uso dessas ilustrações que o irmão Branham fez, quando ele falou a respeito do pai de Pedro, e o pai de Tiago, e o pai de João, vê? O apóstolo Paulo citou o Antigo Testamento em todas as suas cartas, fez menção, explicando
Mas o irmão Branham fez menção de uma forma diferente. Ele utilizou como ilustração o pai de Pedro, Tiago e João. E você vê como no sermão um testemunho no mar. Ouvimos sua estrela, viemos adorá-lo, a grande luz resplandecente. E outros sermões que eu não recordo agora, nos quais ele sempre dizia: agora, lembre-se, nosso profeta Moisés e os profetas nos ensinaram. Você pode muito bem recordar das palavras do irmão Branham. Mais ou menos, ele dizia: e enquanto eles estavam no barco recolhendo as redes ou costurando suas redes, João olhou para Tiago e disse: você recorda do nosso pai, o que ele nos ensinou? Você recorda dos nossos tios, dos nossos pais? Eles diziam que haveria um tempo quando Deus se manifestaria na terra, quando o Messias estaria na terra, cuidando do povo, libertando o seu povo. E nosso pai dizia: olha, quando este homem chegar, quando vocês ouvirem os sinais, como disse o profeta Isaías, vocês sigam este homem. Vocês sabem que o irmão Branham fez essas ilustrações em seus sermões. Sempre o Antigo Testamento. Sempre. E o Antigo Testamento é o fundamento do Novo Testamento, ou não somos judeus cristãos, né? Em outras palavras, se não for dessa forma, não temos nada a ver com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e Moisés. Temos o Deus de Paulo, que não é o mesmo Deus, só se fosse dessa forma. Mas quando vamos direto ao passado, ao jardim do Éden, nós chegamos a Adão e, consequentemente, Eva, que era a portadora da semente que estava para vir, contribuída pelo seu marido. Agora, e daí vem toda aquela geração, daí vem os judeus. Jesus disse: a salvação vem dos judeus, a verdadeira religião, a crença no verdadeiro Deus. Então, claro que todo o Novo Testamento teve que ter a base, que era o Velho Testamento. E nós não podemos nunca fugir disto. Quando olhamos o Novo Testamento falando desta hora, não podemos nos esquecer da base do Antigo Testamento, no qual foi fundado o Novo. Agora, ouça cuidadosamente o Êxodo, onde nós lemos no culto anterior, quando Deus se apresentou para Moisés. Lembre-se, Êxodo, que é a saída ou a jornada do reino. Grave bem isto no seu entendimento. O Êxodo, que você sabe a tradução é saída, significa saída. Êxodo é a jornada do reino. Agora, ele disse: ou eu disse para vocês uma mentira com esta afirmação, ou eu disse para vocês uma verdade. Vê? E você pode apostar a sua vida que isto é a verdade, porque o Êxodo foi a jornada para o reino. Não importa, não tem nenhuma importância como eles subiram bagunçados e saíram completamente desordenados. Não importa o comportamento que eles tiveram, as batalhas, quantas pessoas morreram pelo deserto, quantas murmurações tiveram, não importa isso. Dentro dessa questão, aquele era o Êxodo, aquele Êxodo era a jornada para o reino. E quando você chega ao reino, quem você espera encontrar ali? O rei, não é? Você espera encontrar o rei. Quando você chega no reino, quem você irá coroar? É certo, o ser que guia você para fora do seu cativeiro até seu reino. Israel em sua terra, Israel dentro dos seus limites, Israel dentro da ordenança que Deus estabeleceu através de Josué, era a coroação de toda a jornada. Era onde o rei seria glorificado, engrandecido, magnificado, honrado por aqueles que alcançaram, que chegaram ao fim da jornada, porque mesmo que numa estrada muitos corram, porém apenas um tem que ganhar o prêmio. E Paulo disse: correi de tal maneira que o alcanceis. E nesta corrida
nesse caminhar, nessa jornada, é o próprio rei quem guia seu povo. E, no final, o povo coroa seu rei. Sempre é desta forma. Sempre. E sabemos que somos pedras na coroa do rei. E quem você irá coroar não pode ser outro a não ser aquele ser que guia você para fora do cativeiro e que te provoca este êxodo, este terceiro êxodo, esta saída, esta jornada do reino, outra vez. Até mesmo os comunistas estúpidos fazem isto. Até mesmo os homens malvados, a semente da serpente, fazem isto. Como Mao Tse Tung, como Stalin, como Hitler, como Lenin, como todos essa escória da espécie humana, por assim dizer. Por que você acha que eles coroaram o Papa com 3 coroas, ou com uma coroa tríplice? Porque ele está sobre a terra, e ele está sobre a terra, terra e inferno? Será que é só por isto? Não. Eles o coroaram com coroa tríplice, dizendo que ele está sobre o céu, sobre a terra e sobre o purgatório e sobre outras coisas também, porque seria melhor eles terem coroado ele com uma coroa quadrúpla, né? De 4 pontas, Deus o sabe. E ele está guiando todos os católicos para um determinado reino. Eles sabem disso. Porém, eles já o têm coroado como seu rei. Como seu rei. Jornada do reino. Jornada do reino. Esse é o pensamento de que nós também estamos marchando para o reino. O êxodo, ou a jornada do reino, foi liderada por Deus, com o profeta como seu general, no caso, lá do Antigo Testamento, Moisés. O êxodo é a jornada do reino. Nós temos o tempo do êxodo de Jesus e temos o tempo do terceiro êxodo, que é o nosso tempo. E tanto Pedro como São Paulo, eles falam da presença ou parúcia no contexto do êxodo ao reino e o milênio. A leitura que fizemos em 1 Pedro está tratando disso, queira você ver assim ou não. Agora, é por esta razão que eu disse que nós estaremos aqui por pouco tempo. Não teremos tanto tempo nesta terra mais. Este tanto tempo, não sei se 1 ano, 10, 20, não sei. Quando o irmão Branham deu aquela profecia, ele disse: pode ser em 20 anos, pode ser em 100 anos. Como saber? Deus mede o tempo diferente de nós. 1000 anos para Deus é como um dia. E assim sucessivamente. Agora, quando você adquire estes sermões, estes cultos, estas simples mensagens de ensino, talvez, não pense que isto é muita informação ou informação repetitiva. Eu recordo que eu preguei em 2004 sobre a presença do pilar de fogo, ainda na igreja antiga. Eu preguei sobre a presença do pilar de fogo. Foram 3 cultos sequenciais. E depois disto, estamos sempre falando sobre este tema. E não pense que é suficiente, deveria inclusive ser suficiente. Mas como sempre estamos pensando em tantas coisas, temos que estar sempre repetindo algumas frases, algumas citações, alguns versículos, para ver se naquele momento teu cérebro está um pouco desocupado das preocupações do dia, a ponto de você poder captar a mensagem que está sendo entregue. Nós poderíamos, como eu fiz no primeiro culto, apenas ler as citações do irmão Branham, onde ele está falando sobre a presença. Mas eu acredito que fazer
uma explanação deste tipo e depois mostrar para vocês algumas citações do profeta, torne o aprendizado mais completo e mais fácil, inclusive de ser assimilado ou aceito na mente das pessoas. No sermão Liderança, do dia 7 de dezembro de 65, o irmão Branham pregou desta forma: nesta era agora, vocês o têm aceitado, como eles fizeram nesta era, a pessoa de Jesus Cristo, o qual é a palavra. As pessoas, quando ouvem isto, ouvem falar da presença de Deus, ou a pessoa de Deus, ou de Jesus Cristo, elas pensam num ser, elas pensam numa figura, elas pensam numa forma humana, ou seja, como for. E por isto elas não entendem apenas aquele sinal sobre a cabeça de William Branham, não é? Não entende completamente aquele sinal que chamamos de pilar de fogo. Mas eu pensei que era uma coisa grande. Veja, pela fotografia não é tão maior do que a cabeça do irmão Branham, apenas cobre a cabeça dele por um determinado lado. Parece que é tão pequeno, não é? Ou apenas a nuvem, a grande nuvem de 63. Coube num quadro, mais 40 e tantos quilômetros de extensão era esta nuvem. Não adianta você querer medir Deus ou a presença de Deus. Falamos que ele abarca tempo e espaço, porém isto é um termo não muito certo. Ou ele preenche tempo e espaço, ou todo o universo. Mesmo dizendo que Deus preenche todo o universo, não é um termo correto, porque isso está limitando Deus ao universo que ele criou, como se ele criasse o universo e coubesse dentro do universo, ou preenchesse. Então isso está tratando de medida, e você não tem medida para Deus. Mas esse Deus, ele pôde se sintetizar a si mesmo e habitar em plenitude na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Vê? Como também pode, no dia de Pentecoste, se repartir no meio, ou entre todos os discípulos, aqueles que estavam presentes, ali no cenáculo. Pois bem, observe, nesta era agora, vocês o têm aceitado, como eles fizeram nesta era, a pessoa de Jesus Cristo, o qual é a palavra. Nós temos virado ou contornado uma esquina. Nós estamos olhando para o céu, esperando pela vinda da pedra de coroa sobre a pirâmide. Como nós dizemos, sua vinda, a igreja deve ser ressuscitada logo. No sermão Elias e a comida oferecida, do dia 3 ou do dia 10 de março de 1960, disse William Branham: assim, agora como em cada noite, o Espírito Santo está tratando de trazer você à presença de seu ser aqui, não na presença de um homem. No sermão Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, ele disse: esta é a hora onde o Espírito Santo tem vindo na forma de uma luz, como foi no princípio. Um pilar de fogo se tem manifestado a si mesmo, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra. E no sermão Obra-prima, ele disse: o batismo do Espírito Santo faz um caminho para o Espírito Santo mesmo. Ou como você queira ver em outra tradução, abre a porta para o Espírito Santo mesmo, para vir direto em perfeição, voltando a palavra outra vez para manifestar a si mesmo. Amém. Oremos e até quando o Senhor nos der mais um tempo para continuarmos o nosso aprendizado. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, a cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que enviaste Jesus Cristo
há tanto tempo atrás para ser a propiciação pelos nossos pecados, neste tempo final, quando o mundo inteiro estava afastado da fé, da revelação do conhecimento de Deus, Tu mesmo tens manifestado para abrir o nosso entendimento e levar a nossa convicção e fé ao mesmo patamar, ou à mesma convicção que estavam os nossos pais, os apóstolos, aqueles que ouviram da própria boca de Jesus Cristo. Pai Santo, Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos concede, pelos irmãos que Tu nos tens dado, pelas pessoas que Tu tens levantado para ouvir a Tua palavra, porque como pregarão se não tiver aquele que ouvir a pregação? Tu prometeste estas coisas e Tu mesmo tens vindo dar cumprimento a isto. Rogamos-te no nome de Jesus Cristo que o Senhor cuide de nós, que o Senhor esclareça nossas mentes, ilumine nosso caminho, decida por nós, lute por nós, porque nós não damos conta, nós não conseguiremos nunca avançar nesta jornada se Tu não estiveres conosco, nos conduzindo, nos guiando, Pai. Olha a necessidade de cada irmão e de cada irmã, aqueles que estão enfermos e aflitos. Tu podes confortar esses corações e reestruturar estes corpos frágeis e também dar fé e convicção para aqueles, Pai, que estão caminhando para se encontrar com o Senhor, porque já não tem mais nada para se fazer deste lado da vida. Oramos pelos irmãos que estão hospitalizados, por aqueles que estão em recuperação de cirurgia, como no caso do irmão Rubens, e muitos outros irmãos que com certeza estão em necessidade nesta hora. Aqueles que têm pedido nossas orações, Tu bem sabe quem são, Tu sabe a necessidade destes corações e o que é melhor para eles como Teus filhos. Oramos pela próxima reunião, pela vinda do amado irmão pastor que estará pregando para nós no próximo domingo. Pedimos que o Senhor guie os passos de cada uma das pessoas que vierem até aqui e que possamos ter um momento agradável na Tua presença. E que os irmãos que à distância nos ouvem nesta hora, que eles sejam abençoados também com a mesma unção da Tua palavra, a qual está aqui conosco. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Deus os abençoe. Estamos encerrando por hoje. Encha-me com Teu Espírito e com a vida eternal, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Encha-me com Teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino e às alturas hei de voar então. O meu desejo é viver a cada dia, redimido até o tempo se cumprir, por amor e também misericórdia. Tua humildade em mim quero sentir. Encha-me com Teu Espírito e com a vida eternal, para viver a cada dia até o fim, vencendo toda luta infernal. Ante a Deus de julgamento venho responder pelos atos cometidos, por cada palavra que falei, pela graça que estou redimido. Esquecendo-me das coisas que passaram, estou buscando uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente a Cristo possam ver.
Encha-me com teu Espírito, Senhor, é a minha oração. Pela graça tome este peregrino, e às alturas hei de voar então. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde. Deus abençoe a cada um de vocês nesta hora.